paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para nossa aula de número 3, ok? Joquebede, uma heroína corajosa. Antes de contar essa história, vamos orar para começar a nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez para aprender a Tua Palavra. Ainda cada um na sua casa, mas a Tua Palavra nos tem proporcionado uma oportunidade muito grande de estarmos estudando a mesma coisa. Que o Senhor abençoe cada lar, cada criança, cada família, que possamos aprender a Tua Palavra, guardar no nosso coração e colocar em prática, Deus. Fique conosco durante essa aula, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar na nossa aula, vamos fazer o nosso momento de oferta? Tá aqui o meu cofrinho já, pega o seu aí, que vocês já receberam. Quem ainda não recebeu está lá na igreja, é só me procurar, tá bom? E nós vamos cantar o corinho que tem por número 679, 679, que chama Os que Confiam no Senhor. Vocês já ouviram esse hino? Ele é muito bonito, hein? Se você não conhece, fica voltando esse pedacinho aí para você aprender, tá bom? 679, Os que Confiam no Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Sem Jesus nós não podemos viver, não dá para viver sem Ele. E nós só temos Ele pertinho se a gente confiar. Olha só,
os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa letra é muito linda, porque diz que a gente precisa confiar no Senhor, para a gente ser forte, corajoso, fiel, ter muita fé. Nós temos que confiar, entregar a nossa vida, nosso caminho, nossos pensamentos, assim como a nossa heroína de hoje fez. Ela foi uma mulher muito corajosa e nós vamos descobrir por quê. Porque ela confiou no Senhor. O que será de tão legal que ela fez, que ela foi corajosa e confiou em Deus? Vamos descobrir? O título... A nossa lição, o texto da nossa lição está lá em Êxodo, capítulo 2, do 1 até o 10. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou contar a história para vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês leiam aqui na Bíblia a história também, tá bom? É muito importante, porque nós aprendemos as coisas pela palavra de Deus. Eu, a tia Lídia, a tia Mia, a tia Maiara, a tia Cleise, a tia Cris, nós contamos a história para vocês para ficar mais fácil de entender. Mas é muito importante que vocês leiam a Bíblia, ok? Então vamos lá, ó. Nós temos uma mulher, né? A Joquebede. Pode olhar aqui nesses visuais também, mas eu vou mostrar outros, tá bom? A Joquebede, ela era casada com o seu marido e ela já tinha 2 filhos, tá bom? Um menino e uma menina. No tempo em que ela vivia, ela era hebreia, ok? Israelita. Só que naquela época, o povo dela, eles estavam como escravos no Egito. Então, eles eram dominados pelo faraó daquela época. E o faraó estava vendo que aquele povo estava crescendo muito. E ele ficou com muito medo de que aqueles homens crescessem, ficassem fortes e corajosos e resolvessem se rebelar contra ele, né? Porque se eles fossem muitos, eles poderiam vencer os egípcios. Então ele fez um decreto mandando matar todos os meninos que nascessem. Então todas as hebreias que ficavam grávidas, elas já ficavam com medo, porque se nascesse um menino, ele ia morrer. Mas a nossa heroína de hoje acabou ficando grávida também. Ela já tinha 2, lembra? Um menino e uma menina, e ela ficou grávida de novo. E aí, será que vai nascer um menino ou uma menina? Bom, nasceu um menino, olha só. E ele era muito lindo. E ela não quis entregar o seu bebê para os soldados matarem. Ela falou, não, é o meu bebê, eu vou cuidar dele. E ela escondeu esse bebê por 3 meses, olha só. Igual essa foto aqui, ó. Eles passando lá no fundo da janela e ela escondendo o seu bebê para que eles não pegassem. Ela protegeu o bebê dela, guardou ele bem escondidinho para ninguém achar. Mas é fácil esconder um bebê? Bebê chora, bebê fica com fome, bebê faz necessidade, né? Faz cocô e faz xixi. Só que ele não sabe falar. Tudo que ele faz é chorar. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com a fralda cheia, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. É um jeito do bebê se comunicar. E a mamãe escuta e atende. Pensa como ele escondeu esse bebê chorando por 3 meses. Eu acho que Deus deve ter dado um bebê muito calminho para ela, né? Mas chegou uma hora que não dava mais para ela esconder esse bebê. Ela teve uma ideia. Ela sabia que a filha do faraó, a princesa lá do Egito, não podia ter filhos. Então ela pensou assim, vou esconder o meu bebê num lugar que ela pode achar
Aí ela vai gostar do bebê e quem sabe ela fica com ele. Assim eu não preciso entregar o meu bebê para os soldados matarem. Então ela foi, fez uma cestinha, olha só, uma cesta de junco, que é uma planta que cresce no rio, tá bom? É uma planta aquática. E aí ela passou betume, piche, esse negocinho que ela tá passando, tá vendo? Para proteger o cestinho, para ele não afundar. E aí ela colocou o bebê dentro desse cestinho, olha só. Colocou o bebê enroladinho num pano e a irmã, que se chamava Miriam, estava ali, ó, observando tudo e ajudando a mamãe, tá bom? E aí ela colocou o bebê no cestinho e levou ele para o rio. Olha só que coragem, hein? Imagina só. Ela levou o bebê para o rio, mas eu vou contar um segredo para vocês. Ela não soltou esse bebê no rio. Porque eu já vi algumas tias e algumas pessoas, quando eu era criança, me contando que esse cestinho saiu boiando pelo rio. E não é isso que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Olha só. Lá no versículo 3, ela diz assim, ó. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Olha só, ela não soltou o cestinho lá no meio do rio para ele sair boiando e os animais pegarem ele. Não foi assim não, tá bom? A Joquebede e a Miriam colocaram a cestinha na beira do rio. Por quê? Porque todos os dias a princesa ia lá nesse lugar tomar banho. Naquela época, há muitos anos atrás, eles não tinham chuveiro e água encanada como a gente tem hoje. As pessoas iam no rio para lavar roupa, para tomar banho, numa parte do rio mais limpa para pegar água para beber. O rio era muito importante. Então a Joquebede, sabendo que a princesa ia naquele lugar, colocou o cestinho ali, no meio dos juncos, na beira do rio, num lugar que ela pudesse ver. E aí a princesa desceu com as suas. Não é. Com as suas ajudantes, podemos dizer assim, tá bom? Não vou chamar elas de criadas, não, que isso é uma palavra muito feia. Eu gosto mais de ajudantes. As moças que cuidavam da princesa e ajudavam ela a se arrumar e com as tarefas do dia dela. Elas desceram até o rio para a princesa se banhar. E aí ela viu o cestinho e pediu para uma das ajudantes dela ir buscar. Ela falou: pega aquele cestinho para mim que eu quero ver o que tem ali. E aí a sua ajudante trouxe o cestinho. Quando a filha do faraó abriu o cestinho, ela viu um bebê chorando. Ela olhou e falou: nossa, tem um bebê chorando aqui. Esse bebê deve ser hebreu. Deve ser um dos israelitas. E aí, olha só, eu acho que ela se apaixonou por esse bebê, hein? Olha só, ela viu o bebê, pegou o bebê e de repente, sabe quem apareceu ali? A irmã desse bebê, a Miriam. Ela estava ali entre os juncos, olha só observando para ver o que a princesa faria. Como a princesa encontrou o bebê, ela já foi logo lá se apresentar e falou assim: olha, princesa,
Você quer que eu encontre alguma babá para cuidar desse bebê? Para amamentar ele e cuidar, já que ele não era o filho da princesa, né? Então a princesa não tinha leite para dar para ele. Então a princesa falou assim: "Claro, mocinha, por favor, encontre para mim uma ama de leite, uma babá, alguém para cuidar desse bebê até ele não precisar mais se amamentar, né?" Adivinha quem a Miriam foi buscar? Isso mesmo, a nossa heroína aqui. A Miriam foi correndo chamar a mamãe Joquebede e aí a Joquebede foi até onde a princesa estava. E a princesa entregou o bebê para ela cuidar, amamentar, dar muito leite para ele, para que ele pudesse crescer. E aí a Miriam, olha só, a Joquebede cuidou desse bebê, ela recebia para cuidar desse bebê. Os soldados não podiam pegar esse bebê porque ele era da princesa agora. E aí, quando este bebê cresceu, a Joquebede levou ele de volta para a princesa. Ele já não precisava mais tomar leite, não precisava mais ficar no colo. Agora ele já estava um pouquinho mais crescidinho. E aí uma disse para a outra que o nome dele era Moisés, porque ele foi tirado das águas. É isso que significa o nome Moisés. Tirado das águas. E aí, a partir desse dia, ele começou a crescer no palácio, tá bom? A história dele fica para uma outra hora, mas eu acho que vocês já sabem quem é o Moisés, né? A Joquebede, quando salvou a vida do seu filho, não tinha ideia nenhuma de que ele seria o responsável por libertar o povo do Egito. Mas Deus já tinha todo o plano traçado. E se a Joquebede não tivesse sido corajosa e depositado a sua fé e confiança em Deus, Moisés teria morrido pelos soldados e não seria o libertador. Olha só o que a confiança em Deus faz, o que ter fé faz as coisas possíveis. Deus abençoa quem tem fé e quem tem coragem. Por isso que nós precisamos ter no nosso dia a dia também. Quando nós vamos decidir alguma coisa, quando a gente vai sair para algum lugar, a gente precisa depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E precisamos sempre ser corajosos, tá bom? Se vocês ficarem doentes, com falta de alguma coisa, confiem em Deus. Deposite a sua fé em Deus e seja corajoso, seja corajosa, tá bom? Porque Deus abençoa quem age com coragem, tá? O nosso versículo de hoje é esse aqui, ó. Tá lá em Salmos 27:14. Olha só. Diz assim, ó: confia no Senhor, tenha fé e coragem. Vocês leem comigo agora? Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Salmos 27:14. Nós precisamos ter fé e coragem, confiar no nosso Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele salvou a vida do bebê Moisés de ser morto pelos soldados. Ele deu inteligência para a mamãe Joquebede passar o betume, pegar a plantinha certa para o cestinho não afundar até a princesa chegar. E ele colocou amor no coração da princesa quando ela encontrou o bebê. Pensou se ela fosse uma pessoa malvada e mandasse matar o bebê também? Pois ela não foi. Ela amou aquele bebê na hora que ela viu, porque ela não tinha um bebê para ela. Então, que nós possamos confiar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e tudo que vai acontecer. Então, confia no Senhor, tenha fé e coragem.
Amém? Então vamos orar para encerrar a nossa aula? Eu vou mandar aí no WhatsApp para a mamãe de vocês as respostas das aulas anteriores, tá bom? Não se esqueçam de fazer a tarefa e mandar a foto lá no grupo pra Pro, tá? Porque a gente tá contando presença assim, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula que tivemos aqui, juntinhos, cada um na sua casa, mas juntinhos. Que o Senhor abençoe cada criança, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, confiar no Senhor, ter fé que o Senhor faz as coisas mesmo que a gente não esteja vendo, que possamos ser corajosos, Pai. Fique em cada lar, cada família e abençoe a nossa semana. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, crianças!